Olá, meus meninos, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aula de redação. Aliás, um debate de redação, tá ok? Eu vou fazer um pedido de redação para vocês. Nós vamos fazer novamente uma dissertação argumentativa, ok? O que precisa mesmo? Uma tese, um ponto de vista. Nós temos que criar uma opinião crítica. Devemos ter uma opinião crítica relativa a um tema determinado. E qual é o tema que seu tio vai trabalhar? O lugar de fala. O direito ao discurso? É uma pergunta que eu estou fazendo a vocês. O lugar de fala dá direito ao discurso? Peraí, mas primeiro que eu não sei o que é lugar de fala. Vamos entender um pouco? É o seguinte, existem algumas pessoas que nós vamos chamar de minorias e também podemos chamá-los de vulneráveis ou até de subalternos, dependendo do autor que trabalha com esse tipo de análise, né, do lugar de fala. E ele diz assim, os que são vulneráveis, os que são mais pobres, excluídos, minorias, subalternos, eles praticamente não têm direito ao discurso, não têm direito a falar, não têm direito a impor, a colocar, a pedir, a reivindicar as suas necessidades, as suas verdades, os seus pontos de vista. Por exemplo, uma mulher negra, pobre, ela tem direito de reivindicar, até através do seu discurso, através da sua fala, direitos que ela considera importantes para a vida dela? É o questionamento que seu tio está falando. Mas que mais que o lugar de fala traz? Se nós considerarmos que essa mulher negra, vulnerável, não consegue falar, será que eu, branco, homem, de classe média, posso falar no lugar dela? Tenho o direito de falar no lugar dela? Esse é o questionamento. É isso que seu tio quer que você faz, que você tenha uma tese com relação a isso, o lugar de fala. Será que eu tenho direito ao discurso, a reivindicar o discurso para mim? Será que eu posso falar por uma mulher negra, vulnerável? É claro que nós não vamos falar apenas da questão específica de gênero, né? Mulher, homem. Vamos colocar aí os homossexuais, pode ser também interessante. Nós estamos colocando a questão de raça. Seu tio não gosta dessa palavra, mas vamos usá-la, cor da pele. Então, será que eu posso me colocar no lugar de um indígena? Será que eu posso me colocar no lugar de um chinês que hoje está sendo massacrado por conta dessa pandemia? E nós vamos falar também da questão de classe, né? Das classes menos favorecidas. Será que elas precisam que eu, branco, homem, classe média, fale por elas? Será que eu tenho direito? Será que o direito não seria dessa mulher negra, vulnerável, falar na nossa sociedade? Será que um homossexual não teria o direito de falar e exigir o que ele precisa para o bem-estar dele nessa sociedade? Quanto questionamento estou colocando, hein? Claro que eu vou auxiliar vocês. Está indo junto para a plataforma plural a solicitação do que eu preciso, do que é essa dissertação, um texto todo bonitinho explicando o que é lugar de fala. Tem também uma foto que seu tio colocou ali para vocês e uma história que eu vou contar aqui para vocês, mas ela está escrita lá para vocês lembrarem depois. Vamos ver um exemplo? Tem uma cantora brasileira extraordinária. Vocês não conhecem, vocês conhecem mais os cantores mais jovens, etc. Mas é uma mulher que completou 90 anos agora em 2020 e é uma grande cantora. Como que eu sei que ela é uma grande cantora? Existe uma revista muito importante de música no mundo chamada Rolling Stones. Tem a banda e tem a revista Rolling Stones. E na revista Rolling Stones eles fizeram simbolicamente uma eleição de quem seria a maior cantora viva do mundo. E ganhou essa brasileira chamada Elza Soares. Ela é negra, com uma voz extremamente potente aos 90 anos. Acabou de lançar um disco novo e está fazendo muito sucesso entre a juventude. Eu gostaria até que vocês experimentassem ouvir
a voz potente dessa mulher considerada a maior cantora do mundo viva hoje, tá? Elza Soares. Tem uma foto dela lá para vocês verem, no pedido no plural. E tem essa história que eu vou contar aqui para vocês. Veja, nós estamos lá na década de 1950 e não tinha nem televisão no Brasil ainda. O rádio era que fazia sucesso. E tinha uma rádio chamada Rádio Tupi, muito ouvida por todo mundo. Todo mundo meio que parava para escutar rádio naquele tempo. E essa Rádio Tupi tinha um programa que era o mais ouvido, que fazia mais sucesso, que era um programa de calouros, como é hoje na televisão o The Voice, né? Vão lá os candidatos, cantam, são escolhidos, são rechaçados, não serve, esse é bom, esse é menos bom, quem ganha. E tinha lá um programa de calouro na Rádio Tupi e não tinha TV, então você escutava o programa na rádio, os cantores cantavam ao vivo e tinham os calouros. E o Ari Barroso era um homem muito importante à época, ainda é um homem muito importante da cultura brasileira. Ele, por exemplo, é o compositor da Aquarela do Brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro, é do Ari Barroso. E ele apresentava esse programa na Rádio Tupi, o programa de calouros. E, de repente, uma mocinha morando numa favela, muito pobre, negra, magrinha, 16 anos de idade, e já tinha um filho. Então, ela era assim, o que a gente chama de absolutamente vulnerável, né? Uma mulher no Brasil, negra, pobre, ela era tudo que nós podemos chamar de minoria, de exclusão e tal. E ela tinha um bebê, e o bebê estava doente, ela não tinha dinheiro para comprar remédio, e muito menos levar o bebê ao médico. E ela ouvia na Rádio Tupi aquele programa do Ari Barroso e ela disse, eu vou lá cantar, eu preciso do dinheiro, eu preciso desse prêmio, o prêmio era em dinheiro, para poder comprar remédio para o meu bebê e para poder conseguir levá-lo ao médico. E ela foi. Só que ela não tinha roupa, mas a mãe dela, que era um pouquinho mais cheinha, maior, tinha um vestido de missa de domingo e ela pediu o vestido da mãe. Acabou colocando vários alfinetes para que o vestido coubesse nela. Então, via-se notadamente que era um vestido pobrinho e que estava, né, com alfinete para poder servir no corpo dela. E ela foi para o programa. E tinha uma plateia. Escutava-se no rádio a plateia aplaudindo, vaiando, rindo, etc. E o Ari Barroso falando. E, de repente, chegou um momento que ele chama ao palco do teatro. Havia um teatro, mas estava tudo sendo, né, gravado para o rádio. E entrou, vamos chamar Elza Soares, e entrou aquela menina, 16 anos, negra, muito pobre, com aquele vestido, né, mal arjambrado. E o Ari Barroso viu ali a grande chance de tirar um sarrinho, de brincar com aquela menina, pelo menos para dar ibope, né, no programa dele. E ele brincou com a moça do alto da sua branquitude, né? Do alto do seu pensamento europeizado, branco, um homem poderoso, rico, muito famoso no Brasil. Chega a menina e ele começa a brincar com ela e debochar dela, né? Pela pequenez que ela representava. E ele brinca qualquer coisa do tipo, o que você veio fazer aqui, minha filha? E a plateia ria. E ela dizia, eu vim cantar. E ele dizia para ela assim, mas quem disse que você sabe cantar, minha filha? E a plateia ria, e ele ria, debochando daquela mulher. E de repente ele fez a pergunta mais fatal de todas. Ele virou para ela e falou assim, de que planeta você veio, minha filha? Ela virou para ele e disse assim, eu venho do planeta Fome, seu Ari. Aí ele ficou quietinho, compreendeu, e ela cantou. E ela cantou lindamente, por ironia, uma música chamada Lama. E ela cantou e foi um sucesso estrondoso. E ao final, o Ari Barroso teve que realmente aplaudi-la e dizer, eis aqui uma das maiores cantoras que eu já ouvi na minha vida. E ela se tornou, isso que eu acabei de dizer para vocês no início, uma das maiores cantoras do mundo. Estão percebendo o que é o lugar de fala? O quanto que as pessoas que têm o direito ao discurso, que estão no rádio se apresentando, dominando na comunicação, na política, e em todos os ambientes dos senhores poderosíssimos, consideram que os menores não têm direito à reivindicação, ao direito a se apresentar, a falar, a expor suas dores e suas fomes.
e é a maneira de você compreender o que é o lugar de fala. Será que eu posso tomar o discurso em minhas mãos? Falar pelos indígenas? Falar pelos homossexuais? Falar pelas mulheres? Falar pelos negros? Falar por aqueles que têm crenças em religiões afro-brasileiras, que são consideradas as minorias, né, nesse país. Que tal se a nossa tese fosse assim? Sim, tenho o direito de falar por eles, junto com eles. Porque há aqueles que consideram que o negro deve falar por ele, o indígena deve falar por ele, o homossexual deve falar por ele, os pobres devem falar por si mesmo e não ter alguém para que o represente. Mas quem sabe nós tenhamos essa terceira tese, né? A possibilidade de que juntos a gente possa fazer um discurso melhor. Você tem 3 teses? Tem. Sim, eu, branco, homem de classe média, tenho o direito de falar por aqueles que a gente considera vulneráveis. Não. Os vulneráveis devem falar por si nessa sociedade que os impede. Sim, juntos. Aqueles que têm os direitos de fala e aqueles que não têm seus direitos de fala. É uma reivindicação conjunta. Aí você pensa, qual ponto de vista você vai tomar? Faz o desenvolvimento. Vamos imaginar historicamente, quais são os números que nós temos? Vamos procurar. Os exemplos que nós temos. Posso usar o da Elza? Vamos usar. E quais são os... O que faltou, gente? Histórico, numérico, argumento de autoridade. Escolhe uma frase muito bacana. Que tal procurarem Djamila Ribeiro? Para dar uma olhadinha, o que a Djamila Ribeiro fala sobre lugar de fala. Está lá no texto. No pedido da redação você vai ter o nome dessa moça chamada Djamila Ribeiro. E você vai saber tirar dela um argumento de autoridade, tá bem? Eu quero que vocês me entreguem no dia 15 de junho de 2020, no famoso e-mail que vocês já têm, que também está anotado aí para vocês na plataforma Plural, para vocês me entregarem. Então veja que vocês vão ter muito tempo, até o dia 15 de junho de 2020, manda a minha dissertação argumentativa, tudo bem? Pensem bastante. Proposta de intervenção tem também, porque é um estilo Enem. Você tem que perguntar assim, o que pode ser feito? Quem deve fazer? Como que deverá fazê-lo? Para que fazê-lo? E me dê os detalhamentos. Não se esqueçam, viu, pequenininhos? Qualquer dúvida que tiverem, falem com seu tio, porque a gente tem o nosso grupo no WhatsApp e você pode, inclusive, mandar recado para mim, pode escrever para mim a qualquer hora que seu tio está para responder. Assim que eu vir, eu respondo você, tá bem? Estou totalmente à disposição. Eu quero um texto fantástico. Um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula.